Agora, 10 horas e 58 minutos, 10h58. Deixa eu trazer aqui a participação do nosso ouvinte que está conosco desde as 10 da manhã. Para você que está chegando agora, ou você que chegou no meio do caminho, Manhã Bandeirantes até as 11h30 da manhã, aqui em FM 85.7, pelas plataformas digitais. A mensagem que chega do Wagner Marcondes, desejando bom dia pra gente, um ótimo dia para você também, Wagner. Me permita citar dois assuntos. Primeiro, Campinas diz ser uma cidade conectada, mas vou falar pelos terminais de ônibus que eu mais utilizo. O relato aqui do Wagner Marcondes. Dos terminais Mercado, Padre Anchieta e Barão Geraldo, somente este último possui conectividade com internet. Seria possível vocês entrevistarem alguém da INDEC ou quem de direito para indagar sobre isso? Eu acho que não é bem a INDEC essa área, mas a gente vai atrás sim, viu, Wagner? Algo tão simples no entendimento dele que poderia, sem dúvida, melhorar muito a vida das pessoas. O segundo tópico eu trago já aqui na participação do Wagner Marcondes, que eu quero aproveitar o gancho que está falando de conectividade e, no caso aqui da falta dela, né, dos espaços públicos com Wi-Fi liberado para a população, com internet gratuita, para falar sobre a segurança na internet. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de ataques cibernéticos, com mais de 700 milhões de tentativas de invasão registradas em um período de apenas 12 meses. Se nós fizermos um cálculo aqui, uma continha rápida, esse número significa que a cada minuto o Brasil tem 1.379 ataques. É o que aponta o Panorama de Ameaças para a América Latina 2024 em um levantamento feito por uma empresa de tecnologia, que é uma empresa tecnológica russa, mas que atua no mundo inteiro com informações sobre segurança, contra vírus, hackers, spams e por aí vai. Para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, o Manhã Bandeirantes convidou o Marcelo Branquinho, que é CEO da TI Safe, empresa especializada justamente em segurança em tecnologia. Marcelo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia. Eu só sinto muito por não ser o Marcelo, sou o Thiago Branquinho, sou o CTO da empresa. Peço perdão, desculpe pela... São confusão do nome aqui com entrevistados anteriores. Tiago, perdão pela confusão, Thiago Branquinho está conosco aqui nesta manhã. Tiago, não foi uma fraude, é você mesmo quem está com a gente. Nós estamos falando de uma fraude digital, né? Real, totalmente real. Não é um defeito. Agora, quando estamos falando de fraudes e desse número alto, quais são as mais comuns que o brasileiro sofre, Tiago? Bom, vamos lá. Essencialmente, a gente tem muitos ataques de phishing, né, e ataques de ransomware. Vou explicar cada um deles. O ataque de phishing, ele é direcionado para a pessoa que recebe um link por e-mail ou pelo WhatsApp, para que ela tenha as credenciais roubadas e depois ela tenha algum tipo de fraude em decorrência disso. Então, ou alguém vai fazer uma conta em banco, ou vai fraudar a conta do banco da pessoa, ou vai usar o e-mail dela para solicitar, né, mais dados de outras pessoas. Então, você tem uma série de acessos que você pode fazer a partir das contas da pessoa e ganhar vantagem disso. Né? Os ataques de ransomware, eles são muito populares hoje porque eles geram muito dinheiro direto. Né? Porque o ransomware, como o próprio nome diz, ransomware é resgate, o ware vem de software, né? Então, software que pede resgate, em que você sequestra os dados da pessoa e depois você pede um resgate para que, mediante pagamento, o atacante libere esses dados de volta. Né? É um ataque que é muito comum, é muito perigoso, porque não só tem o problema da extorsão direta, de pedir esses dados, né, de um resgate desses dados, mas como muitos atacantes, às vezes, roubam as informações para depois continuar fazendo extorsão, pedir falando, olha, eu tenho esses dados, eu vou publicar, né, isso aqui, eu sei que o mercado não gostaria de saber, eu sei que o seu cunhado não gostaria de ver, então por aí vai. Né? Agora, Tiago, onde nós estamos errando na segurança para que tantos ataques aconteçam com uma frequência tão grande? Bom, as pessoas ainda não acreditam que a segurança seja necessária. Eu vejo muito que falta conscientização nesse processo. Né?
Claro que tem um processo aí, já ao longo dos anos, das empresas adotarem segurança, mas não necessariamente as pessoas adotam segurança. Por exemplo, todas as redes sociais permitem que você utilize o que a gente chama de duplo fator de autenticação, né? Ou múltiplo fator de autenticação, em que você coloca o seu usuário e senha e também coloca um token, normalmente gerado pelo celular, ou é uma SMS que você recebe, mas são duas coisas que permitem que você se autentique. Você diga para o sistema que você é você. Então, se as pessoas tivessem conhecimento disso de forma mais direta, a gente reduzia bastante a chance de um ataque dar certo. Né? Porque muitas vezes esses ataques começam pegando a autenticação das pessoas. Nós estamos conversando com o Thiago Branquinho, ele que é cofundador e CTO da TI Safe, empresa que é especializada em segurança digital e com a prevenção sendo a principal forma de diminuir esse número. Mas uma vez identificada uma invasão, é possível evitar um estrago muito grande, seja num computador pessoal, seja num computador empresarial, industrial, enfim, de alguma empresa que esteja sendo atacada? E como identificar o que foi feito de estrago a partir de uma invasão, a partir de um ataque cibernético, Thiago? A pergunta é muito boa. Assim, para o computador em casa, eu acredito que tem dois olhares para isso aqui. A pessoa que está em casa e tem um computador que de repente está mais lento, ele não está funcionando como era antes. É importante observar o que você usou ultimamente. Porque essas coisas, esses ataques, eles consomem recursos da máquina. Né? As máquinas não têm processador infinito, memória infinita. Quando você tem um ataque, você tem algum tipo de interrupção, né, no funcionamento normal do computador, a pessoa vai perceber uma lentidão, vai ver que tem algo errado. E aí você pode começar a investigar. Mas para fazer investigação, você precisa de ferramentas específicas. Então, você tem que ter uma forma de observar como é que está a rede, e aí, olhando para as empresas, né? Você tem que olhar como está a situação do uso da rede, tem que olhar como está a situação do que o antivírus do computador está denunciando, para poder ter os sinais, né? Para poder identificar o que está acontecendo de fato e tomar uma decisão. Né? Tem ambientes que são muito críticos. Né? Por exemplo, em ambientes industriais, se você tem um ataque cibernético, você pode paralisar operações complexas, como fornecimento de energia, como distribuição de água, operação de trem. E aí a coisa fica muito pior. Então, a prevenção, de fato, é a grande chave desse negócio, em que você vai estabelecer várias camadas de controle, né, para evitar que as pessoas acessem de forma indevida os sistemas, para evitar que, caso você tenha uma invasão, essa invasão não vá andando por dentro da rede, né? Para evitar que um pendrive contaminado chegue no computador e rode um vírus, uma coisa assim. Para a gente finalizar, quando se trata de invasão a um computador de um órgão público, por exemplo, o estrago pode ser muito grande, vazamento de dados. O Brasil, de alguma forma, nas camadas estaduais, na camada federal, está atento a esses números, está atento a esses riscos? Você entende que órgãos estatais já entenderam a importância de trabalhar com a segurança dos seus dados? Alguns, sem dúvida, mas nem todos. Vamos lá, o Brasil hoje tem uma política de segurança de infraestruturas críticas que prevê a criação de leis que vão reforçar isso, tá? Mas hoje, isso depende muito de iniciativas de cada órgão para poder executar. Tá? É claro que o movimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, trouxe muitos benefícios, mas a gente ainda não chegou numa maturidade tão bacana assim, de segurança de modo geral. Eu entendo que a gente teve algumas mudanças recentes, que vêm com a LGPD, que vêm com a normativa do ONS e da ANEEL, no caso para a segurança de empresas de energia, em que o mercado teve um movimento de amadurecimento, sem dúvida alguma. Mas isso ainda é de nicho. Né? Eu entendo que, para a gente começar a ter isso em escala, a gente precisa ter mais conscientização, precisa ter mais pessoas sabendo do problema para poder começar a defender. Porque o ser humano é uma das camadas de segurança mais importantes também.
Nós conversamos com o Thiago Branquinho, da TI Safe, falando sobre a posição do Brasil, vice-líder, vice-campeão nos ataques cibernéticos pelo mundo e os cuidados que nós devemos ter e que nós precisamos ter para que não sejamos as próximas vítimas numa estatística cada vez mais preocupante. Thiago, muito obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento aqui conosco. E fique à vontade para as considerações finais, aquele alerta que a gente sempre precisa ter e o cuidado que a gente vai redobrar depois dessa entrevista, certamente. Thiago. Ótimo. Não, muito obrigado. Eu agradeço o convite, fico disponível para qualquer necessidade futura e gostaria de fazer um chamado, porque hoje faltam milhares de profissionais na área de segurança. Então, uma dica de carreira aí para você que está começando a carreira na área tecnológica, pense bem na segurança cibernética, porque faltam pessoas. A gente precisa de mão de obra, o mercado precisa de mão de obra, o Brasil precisa de mão de obra para poder proteger essas infraestruturas. Muito bacana a entrevista com o Thiago Branquinho, sempre convidado aqui para participar conosco, e prometo que da próxima vez não te chamo de Marcelo. Tá bom, Thiago? Um bom dia para você Tá e bom trabalho. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Agora são 11 horas da manhã e mais 10 minutos. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes.